Olá pessoal, Dr. Ezequiel. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a vida do trabalhador e é importante você ficar atento porque muita gente desconhece os motivos que autorizam a demissão por justa causa. O erro de não entender esses motivos pode lhe gerar um grave prejuízo financeiro e uma situação de instabilidade na sua vida profissional. Por isso, fique atento. Neste guia, a gente vai apresentar desde os motivos até quais são as verbas rescisórias que são devidas na demissão por justa causa. A demissão por justa causa, ela é a penalidade máxima que pode ser aplicada ao trabalhador pelo empregador. Ela está prevista na CLT e ela exige uma falta grave. Não é qualquer tipo de falta que pode ensejar uma demissão por justa causa, já que ela rompe a confiança do empregado com a empresa. Então ela é a punição máxima que existe dentro da seara trabalhista para uma falta cometida pelo empregado. Os principais motivos de demissão por justa causa são os atos de improbidade, a desídia, a insubordinação, o abandono de emprego, a violação do segredo da empresa, a embriaguez habitual ou em serviço, agressões físicas ou ofensas graves a colegas de trabalho e aos seus superiores, uma condenação criminal e há outros motivos que a CLT elenca. Nós vamos tratar de alguns deles aqui nesse vídeo. A desídia, ela é a falta de interesse, é a desatenção, a negligência que acontece frequentemente no exercício da função. Ela se reflete em atrasos frequentes, por exemplo, do empregado, em um acúmulo de faltas injustificadas, numa baixa produtividade que o empregado tem, a ponto de gerar uma quebra de confiança. Mas o normal neste tipo de situação é haver advertências ou suspensões anteriormente à justa causa. Mais para frente nós vamos ver que isso não é uma regra, não só para a justa causa, como para os outros tipos de situações. Mas na desídia é muito comum que hajam advertências ou suspensões anteriores à justa causa. Outro motivo autorizador é o abandono de emprego, mas fique atento, a jurisprudência já tem entendido que esse período precisa ser superior a 30 dias consecutivos. Então, o abandono de emprego ele se dá quando há uma falta, uma ausência injustificada do trabalhador por pelo menos 30 dias. A empresa costuma notificar o trabalhador, chamar a retornar ao trabalho, mas ele não tem a intenção de retornar ao trabalho. E por isso é feita a demissão por justa causa, autorizada pela CLT. Outro motivo que a CLT traz para a demissão por justa causa é a condenação criminal. Então, quando o empregado ele é condenado criminalmente e não consegue mais exercer sua função, seja porque não há mais possibilidade de suspensão condicional da pena, ou seja porque a prisão é em regime fechado, por exemplo, é possível o empregador demitir por justa causa. Mas fique atento, é preciso que haja o trânsito em julgado da ação. Ou seja, é preciso que não haja mais recurso, que o processo ainda esteja em andamento para ter a possibilidade de ser demitido por justa causa. Outras duas situações que a CLT vai trazer é os jogos de azar e a embriaguez habitual. Os jogos de azar é a regular prática de jogos de azar ou jogatina durante o expediente. Já a embriaguez habitual é o consumo de álcool, tanto durante o expediente como fora dele, mas que atrapalhem a sua função, ou seja, prejudiquem o trabalho. Mas fique atento, tanto a lei quanto a jurisprudência trazem um requisito de constância, ou seja, um requisito de habitualidade, de frequência. Não pode ser uma situação isolada, é preciso que seja uma situação recorrente. Uma dúvida comum que acomete os trabalhadores é se a demissão por justa causa ela pode vir sem suspensão ou advertência. E sim, dependendo da gravidade da situação, dependendo da gravidade da questão, a CLT autoriza sim a demissão por justa causa sem que tenha havido uma advertência ou suspensão anteriormente. A gente já falou de situações em que é comum, como a desídia, haver advertência ou suspensão anteriormente, mas a CLT autoriza sim alguns tipos de demissão acontecerem já por justa causa. É preciso que o empregador analise certos requisitos na hora de demitir por justa causa e é por isso que é importante você consultar um advogado e especialista para entender sua situação e analisar o seu caso com calma. A jurisprudência ela vai trazer alguns requisitos para a aplicação da justa causa. Entre eles, nós podemos citar 5. Primeiro, a gravidade da conduta. É preciso que seja uma conduta grave, uma conduta que seja punível por justa causa, conforme a CLT aplica no artigo 482. É preciso também que a punição ela seja imediata, que não haja um lapso temporal muito grande entre a falta e a punição.
Outra coisa é que a punição precisa ser proporcional. Não pode ser uma falta considerada leve ou pequena que gera uma punição tão grave quanto a justa causa. Quarto, é preciso que haja uma prova de falta grave. O empregador precisa comprovar que houve o cometimento de uma falta grave e, por fim, a ausência de perdão tácito. E o perdão tácito é algo muito importante para você ficar atento. O perdão tácito ocorre quando a empresa ela deixa passar um tempo e não há nenhuma punição. Não é possível que a empresa puna o empregado 2, 5, 10 meses depois pelaquela falta ocorrida. Porque nestes casos a jurisprudência vai entender que houve um perdão tácito. Ou seja, de forma tácita a empresa perdoou já que não aplicou uma punição e você precisa ficar atento a esse detalhe. As verbas recebidas na demissão por justa causa elas são mínimas. O empregado só tem direito ao saldo de salário e às férias vencidas mais um terço. Todo o resto das verbas que seriam devidas em outras modalidades de demissão, aqui o funcionário perde, já que essa é a punição mais grave trazida pela CLT para o empregado. Por fim, eu quero finalizar com um detalhe importante. É possível a reversão da justa causa na justiça. Então, o fato de você ter sido demitido por justa causa não é o fim do mundo. Ainda há uma possibilidade de reversão. O ônus da prova para comprovar a justa causa é da empresa. Ela precisa comprovar de que houve os requisitos autorizadores para a justa causa. Por isso, é sim possível que você seja revertido e a punição não seja mais a demissão por justa causa na Justiça do Trabalho. A gente encerra por aqui esse guia sobre a demissão por justa causa. Espero que ele tenha sido útil, mas se houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Nós nos vemos no próximo vídeo.